Fala, gente boa, nós estamos aqui para o Embromation e hoje nós vamos entrevistar a Bela, que é jornalista formada pela UFG, Universidade Federal do Goiás. Sim. E ela é uma teóloga em formação, está terminando, ano que vem ela termina, Amém. entrega o TCC dela sobre a virgindade de Maria dos Anjos, sei o que é. E Não. ela trabalha na Religar, faz de tudo na Religar, absolutamente tudo. Ela é presidente em chefe da Não sou nada. Religar. Você que é o presidente, sou. E a Bela é uma teóloga com um olhar feminista e muito importante para os dias de hoje. E minha amiga, querida, parceira de jornada. E aí, nos primeiros episódios desse novo formato Embromation, a gente está se entrevistando. Então a Bela me entrevistou, eu entrevistei a Bela, agora depois nós dois vamos entrevistar o Rodo. Amanhã. Ele nem tá sabendo. E aí, depois a gente começa a entrevistar as outras pessoas. Nós três juntos? Nem sempre. Às vezes um, às vezes outro. Às vezes o Rodo tá lá em Salvador, aí ele entrevista um motorista que bate o carro. Sim. Às vezes eu tô em Manaus, eu entrevisto idiotas que vivem lá. E às vezes a Bela está em Morrinhos, né, Bela? Ai, gente. Entrevistar as pessoas Mas lá. todos, gente, todos aqui, ó, tem uma questão. Todos os lugares que ele falou, as pessoas. Não me entrega, Tem não, uma eu sou questão. entrevistador aqui, Bela, dá licença. Mas, Bela, eu queria que você começasse esse nosso papo falando Sim. uma coisa pra nós. Diga. Você já foi espirrar e peidou? Já. Várias vezes. Porque eu tenho rinite. Nossa, você espirra Eu e... espirro muito. Aí você tá com aquela vontadinha de ir no banheiro e já vai junto. Eu espirro muito. Mas graças a Deus eu não sou uma pessoa que tenho. Muito. Tipo assim, não sei, às vezes seja até um problema estomacal. Mas eu não sou uma pessoa que vou com muita frequência ao banheiro. Você não peida muito, não? Não, peidar até peido, mas eu não faço muito cocô. Tipo assim, não é uma coisa muito frequente na minha vida, assim, diariamente, entendeu? Legal. Então, eu até peido, mas eu nunca cago. Porque tem gente que espirra e caga, né? Eu, tipo assim, sabe, saiu. O meu não aconteceu, não. Porque eu não sou uma pessoa com diarreia frequente. Entendi. Ou É legal problemas começar o papo com uma estomacais. pergunta muito assim, né, Sim. profunda. E essa é profunda mesmo. Né? Dos íntimos do ser, bem do íntimo. Bela, Jesus peidava? Ah, com certeza, ele era ser humano, aí. É mesmo, mas a galera da religião, e agora a gente está entrando sério na parada, né? Não consegue enxergar Jesus com esse Não consegue. olhar de humanidade, né? De alguém que ia ao banheiro, que tinha que caprichar para não fazer xixi na beiradinha. Essa aí eu não sei como funciona, porque eu sento no vaso. Vocês sentam, para nós tem que ter um controle ali É, de um ser humano que passava angústias, né? não consegue. Raiva. As pessoas, elas colocam Jesus só como Deus, né? Como a figura divina, mas não como a figura humana. E ele escolheu se tornar homem, né? Eu digo, tipo assim, eu acho que a partir do momento que Deus mandou, né, enviou Jesus para ele se tornar humano, ele estava pronto para viver as experiências que os humanos vivem. Então eu não tenho dificuldade em pensar em um Jesus que ficou com sono, em um Jesus que ficou bravo, um Jesus que ficou cansado, porque ele era humano, isso faz parte. Um Jesus que ficou irritado, um Jesus que não quis estudar, depois quis. E apaixonado? Será que Jesus... Também não tenho dificuldade de pensar em um Jesus que apaixonou, não. Porque é humano, né, cara? A paixão é uma parada bonita, É né? difícil você ver um adolescente que não tem uma paixãozinha. Que olha pra uma pessoa e fala, nossa, tem 12 anos, quero casar com essa pessoa, ter 10 filhos e 5 cachorros. Alguma vez na vida a gente vai pensar isso, é natural, Isso é louco, é né, hormonal. Então, eu não tenho problema em ver Jesus assim. Aí te dizer se Jesus casou, Jesus teve um caso, Jesus não, isso é outro transou. rolê. Eu acho que não. Isso aí eu nem quero, mas assim, não tenho dificuldade em pensar um Jesus que eu acho quis. que as categorias, assim, do humano, igual se apaixonar, não necessariamente tem a ver com a casar, né, mano? Aham. Eu acho que ele apaixonou, com assim, certeza. olhou pra uma mina não ali tenho bonitinha e dificuldade falou, de eita, pensar. essa é gata, hein? É isso. Meu pai que fez. Né, cara? Tipo, e uma coisa muito Não acho singela, que, mas né? acho que a dificuldade das pessoas em pensar isso
seja talvez pensar que por ter isso ele deixa de ser Deus, né? Ou santo. Ele deixa né? de ser santo, ele deixa. Então, assim, não é porque Jesus ficou cansado que ele deixou de ser Deus. Exatamente. Não é porque Jesus ficou bravo que ele deixou de ser Ou Deus. que ele tinha um botãozinho mental dentro dele que quando dava sede ele falava abortar sede. Não é Quando robô, dava né? sede, ele tinha era que beber água. Exato. Porque os humanos com sede bebem Bebem água. água. E sem água, humanos, né? Senão dá uma pedra nos sim. rins de Jesus lá. Aí ele ia ver só o que é pra descer, né, cara? Porque dói pra caramba a pedra A nos gente não rins. sabe se ele teve, né? Às vezes ele teve Às também. vezes teve uma pedrinha nos rins, que faz parte do ser humano também. Quase todo né? mundo tem, né? E comendo pão pra caramba, que os caras comem um monte de pão lá, né? Mas eu acho que Jesus era o cara que tinha uma alimentação saudável, sabia? Tipo assim, não que ele não comesse certas coisas. Tomava vinho. Mas dava um rolê, né? Comia, andava eu pra acho. caramba, não tinha um Acho que Uno isso pra dar aí- um rolê, né? De Uno. Acho que isso é inerente ao estilo de vida de Jesus, né? E aí eu digo isso porque, por exemplo, a gente viajou agora pro Paquistão. E aí lá, culturalmente falando, é bem mais próximo do que Jesus viveu do que a gente aqui em Goiânia, muito no Brasil. parecido, né, mano? Lá você vê semelhança, entende muita coisa. Eu só entendi muita coisa dos textos sagrados depois de lá. E aí, eu acho que essa escolha de vida de Jesus, de estar sempre indo ao encontro do outro, né? Ele sempre estava viajando, faz um milagre aqui, faz um milagre ali, vai ali conhecer fulano, ciclano, beltrano. Não é muito uma questão que você consegue escolher o que você vai comer, a hora que você vai comer, o tanto que você vai comer. E a gente viveu um pouco disso, né? E no Paquistão a gente visitava 4 casas, a gente tinha que comer nas 4, é uma questão de respeito. Sim. E não é o lugar que você fala, vou pedir um iFood aqui, vou escolher o que eu vou comer. Não, Eu que tô te indo aí. oferece. Alô, Zaqueu, tô indo aí na sua casa, tem como hoje ser macarrão? Não tem, né? Acho que. Então, assim, o estilo de vida de Jesus, ele implicava isso. Come o que tinha, quando tinha, onde tinha, o tanto que tinha. Faz parte, né? Acho que Eu lembro que quando Jesus também manda os discípulos irem de 2 em 2 sem levar muita coisa, tem muito a ver com essa ideia do tipo assim, cara, experimenta do favor, né? Experimenta do que vão te oferecer, né, cara? E se torna um com essas famílias que vão receber vocês. Eu acho que ele tinha isso no coração também. Sim. Ô Belinha, agora enquanto uma teóloga, só de ser teóloga já é uma parada legal, né, cara? Porque Ainda assim, não sou, né? Tô aprendendo. mas vai ser. Em nome de Não, Jesus. e assim, esse olhar para a teologia, e eu queria também perguntar para você sobre o teu olhar para a Bíblia, porque você escolheu olhar para o Evangelho, ou para os Evangelhos, né? Sempre pensando as mulheres, né, Sim. cara? Eu vejo que você sempre tá, tipo, escolhe para falar ou para escrever sobre as mulheres. Você nunca fala muito sobre o Pedro, a não ser se o Pedro tivesse um lance com a sogra dele, tá ligado? Então, assim, por que você fez isso? Então, em 2016, quando eu entrei no ensino médio, eu queria muito fazer seminário. Eu queria ir pro Mackenzie estudar, porque eu sou de tradição presbiteriana e estudei em escola presbiteriana a vida inteira. Então, todo meu universo era presbiteriano. Sim. Eu queria fazer faculdade. Predestinado desde antes da fundação do mundo, né? Eu queria ir pro... E assim, não necessariamente era o Mackenzie, mas era uma das melhores no que eu achava e eu queria ir pra lá. Só que eu fui muito desencorajada. Por quê? Quem Porque eu desencorajou? todo mundo. Na verdade, acho que até eu, de certa forma. Mas assim, todo mundo me desencorajou. Por quê? Por quê? Por ser de tradição presbiteriana, eu faria um seminário, mas isso não valeria de muita coisa pra mim, Então né? vamos fazer um brinde com água aqui ao fato de você não ter ido. Graças a Deus não foi. É aquilo lá que eu olho, né? Então, mas assim, por que eu desejo? Porque eu gostava muito desse universo, de estudar. Eu sempre fui nerdzinha, sabe, assim, na escola. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí, mesmo, Bela? sempre gostei de estudar. Eu sempre ganhei
honrar o mérito, sempre Essas fui... paradinhas assim. tudo. Você Eu era líder líder de sala? de sala, todos os Você anos. apagava a lousa depois que o professor escrevia? Não, porque eu não alcançava, porque eu sou pequena. Para metade, Eu pô. só apagava uma parte. Ai, que loucura. Mas eu sempre fui muito estudiosa, assim. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre. E aí eu queria estudar mais da Bíblia, assim. Eu queria... Com 13 anos eu falei pros meus pais que eu queria ser pastora, porque eu vi uma mulher pregando a primeira vez. Porque por ser de tradição presbiteriana, eu nunca via, não existia mulher falando. Porque na presbiteriana é só homem. E aí eu pensei assim, cara, eu queria muito estudar, eu queria saber mais, porque às vezes dentro do contexto da igreja, você não tem muito espaço para perguntar. Você ouve, assemelha aquilo ali, assimila aquilo ali que está sendo falado e pronto, né? Só que por eu ser uma pessoa meio estudiosa, eu ficava em crise com algumas coisas. Mas eu não tinha muito o que fazer. Aí eu pensava assim, eu vou estudar isso. Mas aí passou essa ideia de estudar, de fazer seminário, de estudar teologia, passou, assim. Fui desencorajada pelas pessoas que eu considerava minhas referências na época, menos meus pais. Os meus pais sempre apoiaram e falaram que eu deveria, mas eles falavam assim, faz um outro curso, depois faz esse. Acho que meio preocupado. Né? Porque, mano, vai ser teóloga, não vai dar nada, né? Não, e não era nem teóloga, porque na época eu queria fazer seminário. Sim, que aí é bem mais institucionalizado. Eu queria fazer seminário, e aí eles falavam assim, mas você não vai poder ser pastora, porque presbiteriana, né? Então, aí, enfim. E aí eu pensei, fui desencorajada, deixei isso quieto, fiz jornalismo, que eu sou apaixonada, amo mesmo o meu curso que eu fiz. Só que aí eu decidi, sei lá, eu lembro exatamente do dia, num restaurante, conversando com você, falando, eu contei pra você que eu tinha esse desejo, né? E aí você falou assim, Bela, vai se matricular agora. E aí eu pensei assim, cara, eu tava quase formando já em jornalismo, foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, eu posso agora. Tipo assim, eu já fiz o outro curso que talvez seja o que me sustente, mas eu queria estudar. E aí eu entrei pra fazer... Aí você ferrou, porque nenhum nem outro te sustenta. Nem jornalismo, nem teologia. E aí eu entrei pra fazer teologia na Faculdade Unida de Vitória, que eu, por recomendação sua, do Rodo, eu já conheci outras pessoas que tinham estudado lá também. Era EAD, o que pra mim era muito interessante, porque não queria ir presencialmente a um lugar. E aí, quando eu comecei a estudar teologia, e aí, isso foi ao mesmo tempo da gente começando as coisas aqui no Refúgio. E ao mesmo tempo eu estava preparando, estudando para fazer meu TCC de jornalismo. E eu estava fazendo sobre violência contra as mulheres. E aí, quando eu comecei a estudar teologia, eu comecei a fazer isso, pensar assim, cara, por que a gente não sabe ou tem muito pouco sobre as mulheres? Elas não existiam? Foi a minha primeira pergunta. E aí, óbvio que existiam, sempre existiram mulheres. Então, por quê? Aonde estão essas mulheres? O que elas estavam fazendo? Por que a gente não fala sobre elas? E eu não tenho problema nenhum, nem teria problema nenhum de falar do Pedro, por exemplo. Mas é porque todo mundo já fala do Pedro. Por que a gente não fala tanto da sogra do Pedro? E aí, se Pedro tinha sogra, Pedro tinha uma mulher. Por que a gente não sabe? A gente não tem essas informações. Não tem nome delas, né? A gente não tem nome. Cara, eu lembro que uma vez eu fiz um desses estudos assim. A gente tem pouquíssimos nomes de mulheres. A gente sabe que é filho, filha, então a gente sabe que existe uma mulher. Mas, cara, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela é alguém extremamente pregada recorrentemente. Do centurião. A filha de Jairo. É de Jairo. Aí você fica assim, gente... Centurião era o servo. O servo do centurião. Gente, quais são os nomes dessas mulheres? A gente não sabe, nem essa informação não foi passada pra gente. E aí, é óbvio que a primeira questão que a gente fica é uma crise, do tipo assim, então Deus não ama essas mulheres? Então Deus não falou sobre elas? E aí, quando você vai Deus estudando... não as chamou, né, pra ser parte dos movimentos. De certa forma, justificava na minha cabeça, do tipo assim, é por isso que eu não posso ser pastora. Deus não me falava nem o nome dessas mulheres lá na Bíblia. Não tem nem nome delas, né, cara? Então, aí eu fiquei nessa crise. Depois de entender que... Porque a gente tem essa coisa de sacralizar demais a Bíblia, a gente pensa assim, se isso aqui foi inspirado por Deus e Deus não quis falar das mulheres, então realmente elas são menos importantes.
E aí quando você percebe que, calma, peraí, não tem nada a ver, não tem a ver com Deus não falar sobre as mulheres. Tem a ver com o fato de que quem escreveu isso foram homens, porque as mulheres não tinham nem a possibilidade, a oportunidade de escreverem, de fazerem Estudar, né, parte cara? Não disso. podiam. Não podia. Não eram alfabetizadas, não podiam escrever, não podiam contar suas próprias histórias. Os textos do que a gente chama de Novo Testamento, né? Não foram escritos por escribas mulheres, Não foram, né, cara? né? Não tinha isso, Não né? existia, assim como hoje a gente ainda tem uma discrepância gigantesca na produção de conteúdo, no meio artístico, cultural, a gente ainda luta para inserir as mulheres e elas terem a mesma relevância que os homens em muitos aspectos. Naquela época, então, mais ainda. Essa é uma parada muito louca, Bela, sabe por quê? Esses dias eu estava pensando quantas teólogas eu tenho lido. Uhum. E aí eu descobri que nenhuma. Aí eu pensei, não, mas pelo menos eu já li algumas, né? Então deixa eu pensar quais. E aí, pô, eu esforcei, assim, eu quebrei a cabeça para lembrar de umas 4. Sim, é um esforço, né? A gente precisa se esforçar. E foi por isso que eu escolhi. Eu falei assim, cara, eu vou me desafiar e vai ser um esforço buscar sempre o olhar feminino sobre determinada coisa. Porque ele existe. As mulheres existem, essas mulheres tiveram histórias, elas tiveram relevância. A gente que apaga. Foi apagado na escrita e apagado hoje ainda. Você sabe, Bela, que às vezes eu fico viajando, assim, pensando, cara, como seria esse texto se ao invés de ter sido escrito por Lucas, fosse escrito talvez por Priscila, que é a Priscila, a liderança da igreja em Roma, né, que estava lá com discípulazinha de Paulo, né? Sim. Como seria esse texto? Porque, assim, os textos de Lucas são textos tardios também, né? Lucas não é discípulo de Jesus, né? Então, assim, Jesus morreu, passou um tempão. Ele foi inspirar num outro livro. Foi ler Marcos, e aí agora vamos escrever. Então, assim, aí é o olhar do Lucas, grego de fora, médico, né? Cheio de cultura ali, mas de machismo impregnado também, né? Escrevendo. E eu acho curioso, Bela, que apesar do machismo dos escritores desses livros, porque, poxa, os evangelhos são inspirados, mas são inspirados por Deus, que inspirou o cabra que estava escrevendo lá, né? Por exemplo, Deus pode inspirar eu e você agora, ao mesmo tempo, sobre a mesma coisa, vai ser diferente do que a gente vai escrever. Diferentes. E aí eu fico pensando que os caras, embora fossem gente, assim, tomada de muito machismo estrutural da época, patriarcalismo, aquela coisa toda, e preconceito, 1 bilhão de coisas, eles não conseguem omitir um monte de mulheres. Sim. E eu acho isso mó legal, eles conseguem omitir o nome delas, talvez. Sim. Ou talvez nem soubessem o nome delas, porque saber o nome delas não era importante, porque ninguém ligava para elas, mas... Sempre tem uma citação de alguma coisa, né? Não tem como, Bela, tirar do movimento de Jesus a manifestação feminina das mulheres e a busca de Jesus por ir na direção delas. Você percebe isso também? Claro, porque, Gito, não existe, é nosso, é humano essa criação, essa diferenciação. Não para Jesus enquanto Deus, não para Deus, porque Ele que criou. Não criou primeiro o homem porque ele era mais importante, depois a mulher porque ela era auxiliar. Não tem a ver com isso. Então, ele tem essa busca por Jesus, né, dizendo agora, por falar das mulheres, por ir em direção às mulheres, por dar voz, por dar vez, porque para ele é importante tal qual dar voz pro Lucas, pro Paulo, pro Pedro, para qualquer um. Então, esse é o meu desafio. E é um desafio, porque a gente tem pouquíssimas informações, assim como a gente tem pouquíssimas informações sobre muitas coisas de mulheres, construções feitas de mulheres, mas elas existem. E elas têm voz e elas têm coisas para dizer pra gente. E mesmo se um texto não tiver nada de mulher, o meu desafio é pensar aonde estaria a mulher nisso, ou o que ela estaria fazendo, ou como ela teria escrito, ou como isso impacta na vida das mulheres hoje em dia, daquela época. Porque faz parte da nossa vida. Nenhum de nós conseguiria existir se não existisse uma mulher. Então, a gente precisa sim entender o que é que essas mulheres falaram pra gente no tempo lá e hoje, e como que isso influencia a gente. Porque faz parte. A gente precisa
se esforçar mesmo, é um esforço. Ô Bela, e eu acho que por toda a história do que a gente chama de cristianismo, movimento de Jesus, e aí cristianismo, e reforma protestante, evangélicos, pentecostais, eu acho que assim, por toda a história disso que a gente vai percebendo como cristianismos, seria impossível sem a presença influenciadora das mulheres. Uhum. Eu acho que, na verdade, quem fez esse movimento rolar foram as mulheres no submundo das igrejas, sabia? Uhum. Porque, cara, enquanto a rapaziada tá lá pensando, quem Precisa tá fazendo alguém fazer, acontecer, mano, quem tá cuidando, quem tá indo na direção do desfavorecido, quase sempre tem a ver com as mulheres que estão não necessariamente comprometidas com a resolução dos textos, Uhum. com a fomentação dos processos doutrinários. Sim. Eu acho que a mulherada tem muito mais a ver com o evangelho no chão da vida, saca? Uhum. Pé no chão, do que a Sim. galera... Tanto é que nas comunidades dos nossos dias, nas igrejas dos nossos dias, assim, é avassaladora a presença das mulheres nas ações que essa igreja promove, enquanto os homens estão nos processos de decisão, de fala. Uhum. Você percebe isso também? Eu acho que assim, Gito, tem duas questões. A primeira é que a mulher foi sempre colocada nesse lugar de que ela que mantém. Então, a mulher que mantém a casa, a mulher que mantém a família, a mulher que mantém a vida. Certo. E a gente vê isso de uma forma muito clara naquele texto de Marta e Maria. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu já ouvi pregações que falavam, que enaltecem o fato da Maria ter escolhido ouvir, porque ela escolheu o melhor. Então a gente elenca sim que é mais importante quem tá à frente, quem tá falando, do que quem tá fazendo. A gente faz isso nos nossos dias. Então, como a gente coloca os homens nessa posição de pensar, decidir, pregar, fazer, ter destaque, eles são mais importantes do que as mulheres que às vezes estão lá atrás fazendo. E aí isso mostra duas coisas pra gente. Primeiro, não é porque elas não estão falando que elas não saibam falar, às vezes elas não têm essa oportunidade. São silenciadas elas também, são né, silenciadas. E segundo, o fazer é tão ou mais importante do que o pensar. Eu acho que as mulheres, elas têm um potencial gigantesco. E eu não tô pra elencar se é mais ou menos que os homens, porque não há uma competição. Mas as mulheres, elas têm esse potencial de pensar, de produzir academicamente, filosoficamente, gigantesco, mas o potencial de fazer também da mulher, justamente por, e infelizmente por também essa sobrecarga que existe desde a fundação do mundo, de a mulher tem que dar conta, porque ela tem que dar conta da vida dela, do marido dela, da casa dela, do filho dela, e aí depois das revoluções também do trabalho dela, é uma sobrecarga gigantesca, mas que a mulher dá conta. Não, e aí não tô aqui pra dizer se deveria ou não ser assim, mas acontece. E aí no texto de Marta e Maria a gente vê o quanto a gente critica a Marta que tá lá fazendo. Mas olha só, ela precisava estar fazendo, né? A casa só fluía, só acontecia porque ela estava fazendo as coisas. Conforme a tradição, né, Belinha, precisava servir um rango, né? Não, e além de precisar servir um rango, tem várias nuances nesse texto do tipo, Maria estava ouvindo Jesus, ela não podia estar fazendo aquilo. Aquilo era um código de desonra pro homem da casa, que era Lázaro. E aí, se a gente for pensar que Marta era a irmã mais velha e Maria a irmã mais nova, ela estava querendo proteger a Maria. Sim. Quando ela diz, vem cá me ajudar. Ô, Maria, ajuda aqui rapidão. Vem pra cá rapidão. Era mais do tipo assim, minha filha, se deixa alguém... os homens aí, né, só? Porque o texto fala pra gente que Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. E aí, o que Marta tá querendo dizer é tipo assim, minha filha, se passar qualquer um aí, ver você, uma mulher solteira, que não tem aí talvez um homem que seja responsável por você, porque é assim naquela época, isso vai dar um problema lascado, e não vai dar nem só pra você, vai dar pro homem, que era o Lázaro, que era o irmão. Então o que Marta tá tentando fazer é do tipo, proteger a irmã. E aí é interessante porque Jesus, e aí eu aqui dando uma carteirada na galera, mas assim, o que Jesus faz não é o que muitos pregadores dizem por aí, que é brigar com Marta porque ela estava trabalhando. O que Jesus faz ali é dizer assim, Marta,
eu sei que isso aqui poderia dar ruim para Maria. Eu sei que se passaram ali vai falar, mas ninguém vai tirar dela o que ela tá tendo aqui nesse momento. Então ele tá dizendo pra Marta, do tipo assim, olha, pode ficar tranquilo, que eu sei que isso aqui poderia dar muito ruim, mas não vai dar porque eu tô te dizendo. Cara, isso é tão bonito, Bela, e eu consigo ver Jesus tentando também, nesse momento, parece que ele não tá ligando muito para as formalidades, para as Exato, regras. pra Tipo necessidade assim, das mulheres estarem trabalhando, né? como eu imagino na minha heresia aqui, como se Jesus estivesse dizendo assim, ô Marta, eu sei que você está aí preocupado porque é todo um processo de tradição, você está aí arrumando as coisas, mas você podia sentar aqui também, depois nós todo mundo aí para a cozinha fazer um rango, porque entre nós, mulher, o lugar dela não é mais na cozinha, é os meus pés, e o lugar dos homens não é só os meus pés, é na também cozinha, na cozinha. sacou? E é Tipo essa assim, interpretação essa do texto que eu tenho, né? Eu acho, pra mim faz muito mais sentido esse Jesus que faria isso do que um Jesus que estaria não brigando com Marta, porque na verdade ele entende a preocupação de Marta e ele sabe que Marta estava certa. Claro, diante do processo ali cultural, Marta estava só sendo Marta. A gente viveu um pouco disso, né, no Paquistão, assim, a gente chegava em alguns lugares, em alguns momentos, que eu era a única mulher do recinto, e eu só era, eu acho, porque primeiro era perigoso, eu era uma estrangeira, tá sozinha, e segundo porque eu não entendia nada, então o pastor tinha que traduzir pra gente, era o único que conseguia. Mas era visível, os momentos de conversa, de pensar, ou os momentos que a comida precisava ser preparada, as mulheres não estavam juntos, é uma questão cultural. Então a gente interpreta esse texto muito mal, assim como vários outros, mas Jesus ele faz justamente isso, falar assim, olha, eu sei como é a lei pra vocês mulheres, mas eu tô aqui nesse momento quebrando essa lei. Então você pode se descansar, tirar essa carga aí de cima dos seus ombros de ter que dar conta de tudo, inclusive dar conta da sua irmã, e vir aqui me ouvir, porque ninguém vai tirar isso. Pode falar o que for, que deixe comigo. Eu tô rompendo isso aí. Jesus fazia isso, ele rompia, né? Igual você falou, com essa ordem que era. Ô Bela, pois é, eu lembro de Jesus falando, cara, o sábado foi criado pro ser humano, não foi o ser humano criado pro sábado. Então ele era um quebrador de regras, né? Tipo assim, quando a regra de algum modo dificultava a vida, trazia um peso desnecessário para a vida, era uma regra que era quebrada. Isso não significa que não era uma regra boa. Mas é que, cara, nesse instante talvez a interpretação dela seja equivocada. E eu acho que é nesse sentido também que ele diz pra Marta, né? Pô, Marta, a Maria tá aqui curtindo o rolê, velho. Né, assim, porque quando a gente chega, nossa galerinha aqui, dos discípulos que andam comigo, a gente chega trazendo uma outra perspectiva de vida, que vai se chocar com processos culturais, né? Isso é tão legal, né, cara? Porque parece libertador. Tipo assim, cara, nem a tradição e cultural vai ser capaz deve ser capaz de impedir essa nossa convivência aqui, essa de nossa estar comunhão, aos pés de Jesus, né? Acho que é nesse sentido, né? Tipo, eu sei que culturalmente você teria que fazer um monte de coisa, mas vamos romper isso, né? Vem me ouvir, vem estar comigo. Acho que é esse o convite de Jesus. Vamos romper o que tá posto? Então vamos romper essa questão de que só homem fala? Vamos ouvir o que as mulheres têm a dizer? Vamos romper essa ideia de que os textos só estão contando sobre os homens? Vamos tentar ver nas entrelinhas onde estavam as mulheres, as crianças. Cara, você consegue imaginar Jesus no meio da reunião lá trocando ideia com os discípulos, ensinando, não sei o quê, bababá. De repente ele vira e fala assim, ô Maria, o que você acha? Que loucura. Você consegue? Claro, eu tenho certeza que isso acontecia. Eu tenho certeza que... Porque, de novo, né, Gito? Não é porque não está escrito que não acontecia. Então, não é porque a gente não tem relatos dessas coisas com mulheres, de discípulas, que elas não existiam. Elas existiam. E você consegue imaginar Jesus depois de mais velho, Maria dando bronca nele? Eu tenho certeza, né? Mulher tem isso. Não, e Maria, mãe dele. Ah, com certeza. De novo, né? Aquilo que a gente conversou no começo, de o humano, Jesus humano. Não tem como o Jesus ter sido uma criança que nunca levou uma bronca da mãe. Não tem como, até para ele aprender a ser o que é, tem que levar bronca.
Ô Belinha, eu acho engraçado, de vez em quando minha mãe me dá umas broncas, que ela tá certa, mas eu também tô certo, entendeu? Então, assim, aquelas broncas de mãe, que tem muito mais a ver com carinho em si que a bronca, né? Claro, com cuidado. E eu fico pensando Maria dando uns pitacos assim, tipo, pô Jesus, você veio aqui em Nazaré, meu filho, você sabe que esse povo aqui é enjoado pra caramba. Você foi abrir justo Isaías, falar que estava se cumprindo você. Aí é claro que eles iam ficar bravos, mas Jesus, não entende? Eu acho que tem vários momentos desses, né? Tipo, na hora do primeiro milagre, que Jesus só faz porque é a mãe que pede, que ela fica assim, ô Jesus. Eu acho que elas viram, tipo assim, ô Jesus, pelo amor de Deus. Eu tô ligado que você já fez. Não, tipo assim, ó. Quando você era adolescente, você fez que eu lembro. Você Né? não é o filho aí de Deus, você. Ô, não vai fazer pra sua mãe, eu tô pedindo. Nossa, te aguentei 9 meses. Pelo amor de Deus, eu te eduquei. Mas eu limpei viajei, essa bunda sua. Eu viajei pra caramba pra você ficar. Nossa, Deus me livre. Deus me livre nessa vida. Ô Belinha, me fala aí, por favor, das mulheres bíblicas, me fala 3 que te inspiram. Você fala, gosto dessa, dessa e dessa, por causa disso, disso, disso. Eu gosto de Marta porque eu me vejo muito como ela. A Marta que tá ralando, trabalhando. Que tá sempre fazendo, que esquece de verdade que às vezes eu posso romper o que tá posto pra simplesmente estar aos pés de Jesus. Não só por isso, mas pelos estudos, né, de dizerem que ela era irmã mais velha, eu sou irmã mais velha, que é aquela que tá sempre preocupada com tudo, com o bem-estar dos irmãos, e aí, por ter sido criada assim, de todo mundo. Eu sempre tô nessa posição do cuidado e da proteção igual ela tava. Pode crer. E também do ímpeto, por exemplo, quando Lázaro morre, Maria tá lá chorando, esperando Jesus chegar. A Marta não, a Marta sai correndo e vai até Jesus e fala assim, ô, seu filho da mãe, se você tivesse chegado antes, e eu me vejo muito nisso, então eu aprendo com Marta, e aí, consequentemente, com Maria também, de que pode existir esse lugar do descansar o coração, de fazer muito é importante, porque eu não acho que Marta estava errada, mas estar no lugar da Maria também, que é alguém que aprendeu, talvez por ser mais nova e por ter sido protegida por Marta, aprendeu a respirar e confiar mais em Jesus, me inspira e me Talvez ensina. ela até culturalmente tivesse mais oportunidade que Marta, né? Por Sim, ser mais nova. Tipo assim, mano, eles estão fazendo aí porque não precisa de 2 na cozinha. Exato, ela faz lá e eu tô aqui, mano, eu quero. Já cortei as cebolinha tudo lá, agora ela que prepara o rango, né? E acho que outra mulher... Então tá, Marta e Maria vieram duas combo. Nossa, tem várias. Maria, mãe de Jesus, Isabel. Mas acho que a mulher do fluxo de sangue, acho que é alguém que me inspira também. Porque é alguém que eu acho que me ensina do tipo assim, ó, a última oportunidade que ela tinha, que ela já tava cansada, muito tempo sofrendo, mas ela teve uma fé tão genuína, tão sincera, do tipo, cara, eu vou tocar. E aí, de novo, ela rompeu, né, com o que estava posto, porque ela encostou no homem, né? É alguém, além de ser impura, era uma mulher, tocando num homem. Então, isso... E a beleza de tocar na veste, né? Na veste, nem é nele, né? Naquilo que, conforme a tradição, dizia que poderia ter poder, né? Eu acho que que essa a borla das suas vestes, né? E além disso, a coragem depois também, porque ela podia ter tocado e ido embora. E foi o que ela fez. E aí Jesus pergunta, quem me tocou que saiu o poder? Eu ficaria calada. Morrendo de medo, cagando de medo. Você sabe que eu quando leio esse texto, em algum lugar que está escrito, não sei onde que está, eu gosto muito da expressão que diz assim, olha, e ela não podendo ocultar-se. Eu gosto muito, sabe por quê? Tipo assim, não é aquela parada do tipo que ela estava sendo exposta, saca? Tipo assim, eu não consigo ver Jesus, tipo, agora vamos olhar para ela, galera, sabe? Mas ela não pôde ficar oculta, né? Porque provavelmente ela estava desfrutando daquele sentimento de estar curada, né?
Então ela deve ter chorado, Hoje- deve ter dado uns gritos. E tem muito, eu acho, a ver também com o fato daquilo que a gente conversou, de Jesus dar voz para as mulheres. Porque Uhum. ele, enquanto Deus que tinha acabado de fazer uma cura, ele sabia quem era. Sim. Ele podia ter seguido a vida. Uhum. Mas ele quis ouvir da boca de uma mulher. E não Sim. só ele. Ele quis que as pessoas ao redor dele, provavelmente a maioria homens, Uhum. ouvissem de uma mulher Isso. a coragem que ela teve e a fé que ela teve de tocar Jesus. E louco, né? E ela não podendo ocultar-se, ela diz, fala. foi o Senhor. Ela tem ela essa conta a história coragem dela. de falar, ela conta o que aconteceu com ela, e aqueles homens têm então que ouvir 3 coisas. Uma mulher impura e que tinha acabado de cometer um erro, Uhum. né? Um pecado gigantesco que era tocar num homem que, além de tudo, era Deus. Então, é alguém muito corajosa. Nossa, e é que louco teve, demais, velho. e que teve voz, né? Jesus tá aí mais uma vez dando voz para essa mulher, porque ele podia ter seguido, curei, beleza, a gente jamais saberia. Mas ele quis ouvir da boca daquela mulher, e não só ele quis que as pessoas ao redor ouvissem. Você sabe um texto que me toca muito em relação às mulheres? Jesus em relação às mulheres, né? É da mulher flagrada em adultério. Uhum. Que já está errado, já não é a mulher flagrada em adultério, né? Porque você não adultera sozinho, né? Você Claro. tinha que estar Tem um condenado. casal, né? Então, um casal foi flagrado em adultério e sobrou pra mina. Uhum. Né? E talvez tenha um monte de nuance aí, mano. Tipo, vamos libertar o cara, vamos pagar o cara pra pegar a mina. Tem 1 milhão de coisas, Uhum. mas o que a gente sabe é que tem uma mulher. Ela tá diante de um monte de cara fundamentalista Uhum. querendo cumprir a lei de Moisés, Uhum. que é a lei do vamos meter pedra nela, porque é assim que a gente trata quem adultera. Uhum. E eu gosto muito dela que... Você pode falar desse texto melhor do que eu, mas eu tô aqui xereteando em relação às mulheres, né? Porque, mano, ninguém é flagrado em adultério também, vai lá calçar o tênis, né, mano? Botar o vestido. Ela devia estar nua ou semi-nua, porque aqueles caras eram idiotas demais pra... Talvez enrolada só num lençol, saiu catando. E assim, ela tava, independente de como é que ela estivesse, né, ela tava numa situação de muita vergonha. Vergonha moral do adultério e agora exposta, né, seminua, em fragilidade, diante de um tanto de homem que está condenando a morte de acordo com a lei e eles estão certos, velho. Isso que é louco, né? Uhum. Porque a gente que lê o texto agora, que já passou, fala, onde já se viu esses caras, mano? Né? Esses caras são os malvados que querem tacar pedra nos outros. Eles estão certos, mano. Era a lei. É a lei de Moisés, e a lei de Moisés foi dada por Deus. em cima da montanha, parecendo uma escola bíblica, né? Então, assim, esses caras estavam certos, mas o coração deles estavam mais preocupados em criar um processo difícil de ser solucionado para Jesus, né? Do que lidar, olhar para a vida de uma mulher, cara. Sim. Então ela era só um objeto de novo. Talvez na cama ela já estava sendo um objeto, mas agora ela estava sendo um objeto de novo né? na mão dos religiosos, É. né? E aí a gente sabe da história, Jesus diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, aí cria um problema, uma confusão moral e também de interpretação do texto. Porque tem quem diga que o pecado é o mesmo. E aí É o adultério, deixa todo mundo ali meio, pô, não vou tacar, né, mano? Você é doido, né? Nem eu. E aí fica aquele climão e os caras... Eu tenho comigo, Bela, que ninguém caiu a consciência, sabia? Uhum. Sabe aquela coisa que a gente pensa assim, os caras, poxa, é verdade, o pecador foi embora. Eu acho que ficou um climão tão bosta. Uhum. Eles falaram, mano, não rolou ferrar Jesus. Larga esse Jesus com essa mulher aí. Sabe, uma coisa assim? Porque, de novo... E aí é nesse sentido que eu vejo, que é onde eu queria chegar. Isso tudo é para chegar. E aí a galera vai embora, broxada de não conseguir tacar pedra nela para poder ferrar Jesus. Até os discípulos de Jesus, eu acho que estavam assim, nada a ver isso aí, né? E aí Jesus vem para ela
eu acho um gesto muito carinhoso, Belinha. Tipo assim, como que eu puxo assunto com uma mulher depois dessa merda que rolou aqui? E aí ele vem com aquelas perguntinhas de quem é humano, né? Cadê a galera? Aí ela diz, eu não sei, senhor. Ela não tem o que dizer, né, Belinha? Tá fodida. Aí ele fala, todo mundo foi embora. Mas eu também não te condeno, não. Eu acho isso tão bonito. Assim, ó, sobrou eu aqui. Eu poderia jogar pedra. Mas eu não sobrei para condenar. Eu sobrei para te dizer, vá. E não vacila de novo não, que esses caras tá doidos para tacar pedra em você. Hein? Aí, Dito, que eu fico pensando, de novo a questão você falou da objetificação da mulher, porque ela foi objeto uma vez e eu posso dizer assim, bem provavelmente na cama, o negócio tava falando. Até porque o sexo naquela época, né, Belinha? Não era uma parada do tipo, mano, vamos curtir junto. Não existia. Era uma parada, mano, vamos fazer filho, ou é um processo muito abusivo mesmo do homem. Prazer masculino, né? Mas aí, além disso, ela é objeto, de novo, porque, olha só, e você falou isso enquanto estava falando, eles queriam pegar Jesus. E para isso, eles usaram... Ela de isca. Uma mulher. Então, quantas vezes, em quantas situações, as mulheres, elas não tomam essa posição do objeto, né? Elas se tornam o objeto pelo qual eles querem pegar Jesus. Eles podiam ter feito diversas formas, como fizeram. Por que não apedreja o cara? Mas eles quiseram, eles usaram, porque é isso que muitas vezes é feito, a mulher como esse objeto, né? A mulher nessa posição de objetificação mesmo. Cara, isso é louco demais. Isso, né? E é legal perceber que em Jesus parece que o rolê é outro, né, Belinha? Parece que o modo com o qual ele lida com as mulheres é um modo muito, muito amoroso, respeitoso, e mesmo com o machismo estrutural dos redatores, não deu para tirar a mulherada de cena, né, cara? É nesse sentido que eu entro de frente muitas vezes com um pensamento que, inclusive, eu já ouvi muitas vezes, que, se você é feminista, não dá pra você ser cristã. E é um pensamento bem batido, assim. Porque, pra mim, o que a igreja, o que o movimento religioso, o que muitas vezes os textos, porque, cara, se você lê os textos de Deuteronômio, por exemplo, complicado, né? de abuso, de estupro, de violência contra a mulher, contra os desejos, contra o corpo, contra as ideias, é absurdo. Mas eu consigo fazer uma distinção de tudo isso do Jesus. Eu não consigo ver o Jesus sendo esse cara que escreveria essas coisas ou que agiria dessa forma, ou que seria esse opressor das mulheres. Então, eu não acho que o problema que não existe nenhum problema de dizer que eu sigo a Jesus, acredito em Jesus, amo Jesus e sou feminista ao mesmo tempo. Ô Belinha, talvez Jesus tenha sido um cara feminista, né? Eu acho. Eu não tenho dificuldade de pensar isso. Porque o termo também é um termo batido que muita gente não sabe, não tem ideia, né? Não estamos querendo dizer que só mulheres podem ser feministas. Isso. Porque feminista não tem a ver com a mulher, tem a ver com a questão da igualdade entre o homem e a mulher. Então não estou querendo dizer que só mulheres podem ser, quando eu digo isso, e nem estou dizendo também que as mulheres são superiores ou melhores. A gente só está querendo que as mulheres sejam iguais. Sim. Em direitos e em oportunidades, em justiça. Jesus, ó. Bela. Ó. Então, antes do movimento de Jesus, nós tínhamos um movimento mais judaico, né? E depois de Jesus, nós tivemos um movimento que a gente pode chamar de cristãos, e que antes de Jesus parece que as mulheres não tinham vez. E depois do cristianismo parece que as mulheres continuaram sem ter vez. Mas parece que nós tivemos um hiato aí, um momento, um movimento que rolou por um período que as mulheres tiveram vez, não é? Então, no movimento jesuânico, as mulheres foram parte da transformação do mundo. Eu acho que assim, Dito,
quando a gente estuda sobre a construção social, a nossa construção da nossa sociedade, a gente vê que essa questão, essa diferenciação das mulheres e dos homens, ela é muito antiga. Antes até da época de Jesus e dos Sim, relatos que a bem gente antes, tem de Jesus. E aí, quando a gente vai estudar, aí você falou, né, antes, e aí com Jesus, e aí o depois. Eu acho que com Jesus veio esse convite e essa mostra de uma possibilidade de igualdade diante de Deus. Por quê? Eu acho. Quando a gente estuda a construção do machismo, do patriarcado, dessas coisas, se você lê, por exemplo, Silvia Federici, que é alguém que eu gosto muito, ela fala, e ela não é cristã, não tem nada disso, ela fala que um dos principais... Caliban e a Bruxa. Caliban e a Bruxa, que é o principal livro dela, ela fala que o principal aliado da construção, são dois, né? 3, ela fala. Os aliados da construção e da perpetuação do machismo e do patriarcado, que é o capitalismo, é o principal. O capitalismo, a produção, que a mulher... Que ela vai só... usar a mulher como uma fábrica de trabalhadores. Mão de obra. Então, a mulher, ela passa a ser só na verdade, ela passa a ser o símbolo principal do capitalismo, porque o capitalismo precisa de mão de obra e mulher que gesta e cuida de uma mão de obra, né? Mas assim, o que ela fala que é um dos principais aliados ao capitalismo, primeiro é o Estado, e o segundo que protege o capitalismo. Que protege, se beneficia, Isso, os poderes que faz estatais. acontecer, né? Mas a igreja é um principal... É a igreja que fundamenta a lógica. Porque dentro da igreja a gente tem isso. A igreja, ela, por exemplo, a perseguição às bruxas, e bruxas eram quaisquer mulheres que se colocassem, ou que se posicionassem, ou que falassem, ou qualquer coisa que a mulher fizesse que fosse fora do padrão estabelecido pelos homens, eram considerados bruxos, era a igreja que queimava. Então o Estado permitia, mas quem fazia era a igreja que condenava e matava. Belo, isso é tão louco, porque nesse livro da Silvia Federici, que eu li também, foi sua indicação, né? Eu lembro dela falando que a treta da queimação das mulheres chamadas de bruxas não é uma parada da Idade Média, né, cara? Não, é uma parada pós-reforma protestante. Sim. Isso é muito louco, cara. De novo, a gente vê o quanto a igreja, ela tem esse poder. Até hoje, Gito, se você vê as maiores pautas que a gente tem em discussão, que colocam em questão direitos do corpo da mulher e das mulheres, elas estão todas. Não preciso ler aqui uma por uma para te dizer que são todas pautadas em alguma questão religiosa. Sim. É a religião, é a noção de um Deus que fala isso, que legitima isso, e é por isso que a religião é esse poder tão gigantesco de controle do corpo, da vida, do pensamento das mulheres. Sim. Então, quando você pergunta se com Jesus foi diferente, eu acho que com Jesus é a construção da utopia, de pensar assim, cara, ele viveu aqui por 33 anos e ele mostrou que foi possível. Então é possível, ele quebrou essas normas, ele quebrou esses padrões. E ele veio, é curioso pensar assim, mas por que não veio então Jesus, né? Por que não veio enquanto mulher? Justamente para mostrar que, essa é a minha visão, tá? Justamente para mostrar que era possível um homem não ser machista. Porque poderia vir uma mulher que ela não teria voz nenhuma naquela época. Ela teria até... Primeiro que eu acho que Jesus seria morta na cruz com um mês de ministério, tá ligado? Né? E depois o que vai ouvir? Ela não seria ouvida. E aí, Gito, que eu entro em contradição às vezes com muita gente do pensamento feminista, dessa construção, porque eu acho que é extremamente fundamental e não existe luta feminista sem as mulheres, é um fato. A gente que conduz a luta, é a gente sim que tem que falar, é a gente sim que tem que ter um lugar de protagonismo nessa luta, é a gente sim. Mas, diante de tudo isso, eu acho sim que as mulheres precisam falar e elas têm que ter o lugar principal nessa luta. Mas essa luta não existe sem os homens. Não existe. O problema. Exatamente. E aí, quando isso é um problema no sentido de que é quem promove a violência e os processos de desigualdade. Né? Aí ontem, numa entrevista que eu tava fazendo,
até foi citado, né? A Simone de Beauvoir, ela fala dessa questão de quando a gente olha para um homem, a mulher olha para um homem, ela tem nesse lugar, ao mesmo tempo, a vítima de um sistema, mas ela também é um agressor. Então a gente vai ficar Isso é muito louco, sempre mano. nessa dualidade. Você pode ser o meu aliado, mas ao mesmo tempo você pode ser o meu agressor. A linha Nossa, é isso é muito muito, tênue. muito foda. Então, mas na minha concepção, e aí que eu entro em embate com muita gente, é pensar que não existe uma luta feminista, não existe uma luta pela vida das mulheres e que os homens não estejam lutando ao nosso lado. Claro que nos ouvindo, entendendo que a gente pode falar, eu não preciso que você fale por mim, mas eu queria e eu preciso que você fale comigo, junto comigo. Então o que eu acho que Jesus faz é isso, ele vem num lugar enquanto homem e ele fala não pelas mulheres, mas ele fala junto com elas. Ele coloca as E dá mulheres, voz, né? ele dá voz. Então, o que ele poderia fazer no papel dele de homem todo poderoso era ouvir uma mulher ensanguentada, entendeu? Belinha, E é o que ele faz. E isso é tão massa que você tá falando. Desculpa, não sei se eu te interrompi no Por favor. mansplaining lá, né? Mas quando Jesus morre, são as mulheres que ficam lá, né, velho? Os homens tá tudo correndo de um lado pro outro, desesperado. O Joãozinho fica também. E assim, nós que somos discípulos de Jesus e creem na sua ressurreição, né? A gente sabe que no domingo Maria foi lá, Maria Madalena, né? Falou, pô, deixa eu ver como é que tá essa tumba, né, cara? Sim. E aí é super legal que ela tá lá, e nós que cremos nisso, vem o jardineirinho e fala, Maria, e aí? Aí ela, pô, começa a trocar uma ideia, né? Até que ela discerne que é Jesus. E aí ele fala, vai lá contar pra galera, né? Eu acho isso o maior barato, sabe por quê? Porque apóstolo é o sentido tem o sentido de enviado, aquele que vai falar em nome de Jesus, das boas novas de Jesus, do Evangelho. Então, Maria Madalena, ela é apóstola para os apóstolos. Só tem apóstolo porque teve Maria, porque foi ela quem teve que falar primeiro. Sim. As boas novas que os apóstolos passaram a vida anunciando e morreram por essas boas novas, só foram boas novas para eles porque foi boa nova primeiro para Maria. Ô Gito, e olha o tanto que é curioso pensar que Jesus era diferente, porque se eu tenho com você uma posição de medo, se você representa para mim um inimigo, como muitos homens representavam para aquelas mulheres, a sua morte seria motivo de alívio para mim. Sim. Então, se Não Jesus de dor, fosse né? um Nossa, agressor, isso é muito legal, Bela, que você está falando. se Jesus fosse e estivesse no lugar de alguém que ferisse, machucasse e não desse oportunidade para essas mulheres, não teria por que elas estarem na morte de Jesus chorando e indo ao túmulo dele lamentando por sua morte. E inclusive Jesus, né, me corrigi se eu estiver errado, mas ele pergunta para ela por que choras, né? Ele pergunta, mulher, né? João 6,35, eu acho, ou 38, alguma coisa assim. Mulher, por que choras? E é isso, porque... Aí ela falou, choro porque o meu amigo. Sabe o que eu acho que aconteceu? Meu amigo foi assassinado. Que desolou o coração dessas mulheres? É pensar assim, cara, finalmente tem um homem, entendeu? Não tá sendo só a gente mulher aqui. Tem um cara que tá falando o que a gente precisa, que tá defendendo a gente, que tá cuidando da gente, que tá dando oportunidade. E agora esse homem morre, mano, acabou. Tipo assim, o que a gente vai fazer agora? Porque é isso, se ele não tivesse nesse lugar de luta ao lado dessas mulheres, elas tinham seguido a vida, gente. Elas estavam lá cuidando das suas casas, das suas famílias, das suas rotinas, que era o que elas precisavam fazer. Mas elas só estão ali chorando e lamentando aquilo porque era uma perda para elas, era um amigo. Sim. E é louco pensar que existia amigo naquela época, um homem solteiro, louco, amigo, né? de mulheres solteiras. E ele, de novo, ele mostra que é possível essa amizade. E aí é pra ele pra ela, aliás, que ele vai dar uma ideia, né? Fala assim, minha filha. Tô aqui. Bora lá, cheio de esperança, avisar aqueles cagão lá que nada acabou, tudo vai continuar, só que agora e olha só, por meio de vocês. Como é curioso, outra característica curiosa disso. Os discípulos, né, as pessoas que caminharam com Jesus, eles estavam todos com medo. E eles estavam todos enfiados lá numa casinha, né? Orando, chorando. O texto fala que eles estavam com medo.
essas mulheres, elas já tinham sido vistas com Jesus. Então, elas corriam, de certa forma, o mesmo risco que aqueles homens. Mas, gente, pra quem não tem nada o que perder, Tá legal. mano, eu vou lá chorar. E se me matarem? Mano, eles podem me matar a qualquer momento, de qualquer jeito, por qualquer coisa, porque eu sou uma mulher. Eu sou algo fácil, de qualquer forma. Então eu vou lá, com toda a coragem do mundo, chorar a morte do meu amigo, porque se me matarem, podem me matar dentro dessa salinha ou podem me matar lá fora. E essa é a coragem que só existe pra quem já tá fudido, né? Com essa expressão. A gente que já saiu, que não tem nada a perder, e aí tô falando das mulheres, mas tem grupos minoritários refugados, grupos da comunidade LGBT, grupos de pessoas que enfrentam algum tipo de problema, de dificuldade, de deficiência. Essas pessoas que são colocadas pra fora são pessoas que não tem nada a perder. E aí, é nesse sentido que ela vai lá chorar a morte do amigo. Porque ela pensa, mano, eles podem me matar e eles vão me matar de qualquer jeito. Eu já tô morta. Pra mim... Belinha, então é esse grupo dos que não tem nada a perder, porque a vida já tirou tudo deles. É o grupo dos corajosos que vão descobrindo que o amor venceu a morte e que vai anunciando, até para quem acha que sabe de tudo, que no final da história Deus venceu, o amor superou a cruz, o assassinato, e esse grupinho é o grupinho dos desajustados do Messias que vão caminhando sempre com sinceridade, sem nada a perder, como disse Paulo também, que já sem terem R$1 no bolso enriquecem a muitos, né? Esse é o grupinho que é dos discípulos do Nazareno. Eu acho que esse grupo vai na contramão do sistema religioso, do cristão, sistema religioso cristão e todos os outros. E é esse grupinho que resiste para enfrentar os sistemas, né, desse mundo. E você se sente parte desse grupo? Eu sinto. Acho que desde que eu entendi que eu podia fazer parte desse grupo, entende? Porque tá tudo bem quem decidiu ficar dentro do sistema, se entendeu, né? Eu acho que tem gente que não sabe, que tá cego ainda, que não entendeu ainda como é estar lá dentro. Mas tem gente que decidiu e cada um tem essa decisão, esse poder de decisão. Mas quando pra mim abriu a possibilidade de entender que eu podia estar do lado de cá, do lado daqueles que são colocados pra fora por serem quem são, né? Eu fui colocada pra fora porque eu sou mulher. Tem gente que é colocado pra fora porque é gay. Negro. Tem gente que é colocado pra fora porque pergunta e faz parte da pessoa, né? Então, desde que eu entendi que eu podia estar e eu deveria estar do lado dessas pessoas porque eu era uma delas, não faz sentido estar dentro de outro lugar, estar em outro lugar. Então, embora cheia de privilégios, também me considero alguém cheia de vontade de perder um por um desses privilégios para estar junto de quem não tem nenhum. E se a gente olhar a fundo, não tenho privilégio nenhum. Na verdade, eu não tenho nada. Assim como a gente não tem. A gente que se coloca nesse lugar de abrir mão dos títulos, das coisas que a sociedade, do que a nossa construção toda estipula que é positivo, a gente não tem nada. Então a gente tem que estar junto, a gente tem que construir junto, a gente tem que caminhar junto, porque o que a gente tem é um ao outro. É a única certeza que a gente tem. Demorou, Belinha. Gente, nós estamos encerrando o nosso episódio, senão a gente ficaria aqui conversando até 3h30 da manhã. Mas eu quero terminar perguntando para a Belinha, para ela se resumir em 3 palavras. Nossa Senhora. Bela, quem é você em até 3 palavras? Uma jornalista que fala pra caralho, vou falar em 3 Essa aí palavras. já deu 15 palavras. Aí, já ó, tá vendo? Resumo.
Eu acho que... Esse é um teste do Ernest Hemingway, sabia? Uhum. Que ele era um jornalista também, mas ele tinha que escrever rápido, porque tinha que escrever pequenos pedacinhos no jornal, e ele cobria guerras, né? Em 1900, mais ou menos. Então, sim, tinha que ser um texto muito rápido. A gente aprende assim. E que falasse o máximo possível, né? Então, eu tô aqui te testando na 3 lata. palavras, então, pra me definir. Eu diria que eu sou apaixonada, comprometida e engajada. Olha, boas palavras. É isso. Então é isso aí, gente querida. Nós conversamos com a Bela, essa moça gente boa e solteira, né, Bela? Quer fazer uma propaganda Solteira, disso aí? 23 anos. Tá na pista. Tá na pista. Mas demorou. pode continuar também na pista, dependendo. Dependendo do encrenca que chegar, a gente fica né, na mano? pista mais um pouco, que ainda tá cedo pra sair da E pista. se você quiser alguma coisa com a irmã dela, você tem que conversar comigo primeiro Tem nada. e eu vou fazer o casamento. Tem hein? nada? Não, fala comigo. Pô, nós falamos o episódio inteiro de feminismo, aí chega um idiota aqui Gente, e fala, o Gito, "Tem que ele falar comigo." ainda não aceitou o fato de que no meu casamento, ele só vai chegar lá uma mordaça assim na boca. Ou então ele vai entrar só depois que o cara tiver falado sim. Pra ele não ter chance de Não, desistir. demorou. O cara fala assim, depois eu chego. Fala, então, irmão, você falou sim, você não sabe. Dá uma brincadeira. Eu quero agradecer, Bela. Obrigado pelo Obrigada a carinho, você. viu? E, gente, vocês ficaram aqui até agora e curtiu? Cara, se você curtiu, compartilha aí. Quem sabe outras pessoas vão assistir, vão curtir também. E esse conteúdo possa fazer bem para mais um monte de gente. Eu sei que tá na moda podcast, é um porra, eu nem assisto mais. Mas isso aqui não é um podcast, é uma conversa numa sala, com um sofá, um celular gravando. E a gente não está preocupado em ter 1 milhão de viewers e patrocínios. Que inclusive isso aqui, ó, nós que compramos essa plantinha também. Então, assim, Tudo não isso. temos patrocínio, não tem nada, e nós estamos aqui fazendo porque a gente sabe que trocar ideia é bom e isso pode servir também para mais pessoas. Curtiu? Então compartilha. Demorou? Esse é o Embromation. Esse é o segundo episódio e a gente vai trocar ideia com mais um monte de gente nesse formato aqui, menos frescurento, podcástico possível. É nóis. Deus abençoe. Valeu!